Açougueiro de Brasília transforma a vítima em pecado em um documentário impactante e de arrepiar. Foi um dia como nenhum outro, quando Sara abriu o computador e se deparou com a notícia: Açougueiro de Brasília faz nova vítima. O título ressoou em sua mente, ecoando cada palavra como um chamado sombrio. Uma imagem do homem, aparentemente comum, mas com um olhar que parecia carregar o peso de um mundo obscuro, acompanhava a matéria. Ele tinha o jeito de alguém que peça pedaços de carne em um mercado, mas as manchetes diziam que ele era um predador. A cidade inteira estava em choque, mas Sara estava no epicentro de um pesadelo pessoal. Sua irmã Mia, desaparecida há meses, poderia ser a próxima vítima. O nó na garganta dela era inconfundível. A pressa tomou conta de seu corpo, a pulsação acelerada. E as mãos trêmulas faziam parte de uma corrida contra o tempo. Sara se lembrou do sorriso de Mia, sua risada leve, ressoando em seus ouvidos. Era como se o vazio deixado por sua ausência estivesse preenchido apenas com ecos de dor. Ela sabia que não poderia deixar que a história se tornasse uma cruel estatística. Sara mergulhou de cabeça na investigação, a determinação iluminando seu caminho em meio à escuridão. Enquanto vasculhava registros, depoimentos e os segredos sussurrados pela vizinhança, cada detalhe se tornava uma pista. Um olheiro a alertou sobre uma peculiaridade. O açougueiro era visto frequentemente perto de parquinhos, onde Mia costumava andar. Um arrepio gelado subia pela espinha de Sara. Como um predador astuto, ele se movia com a discrição de quem conhece os seus. E seus olhos, aqueles olhos, pareciam fixos em algo que apenas ele podia ver. Sara se viu revivendo cenas de sua infância, ao revisitar memórias, as brigas com Mia, os segredos que guardaram e os traumas que tentaram enterrar. Era como se a vida inteira estivesse entrelaçada com o mistério sinistro que agora enfrentava. À medida que investigava, um padrão começou a emergir, revelando que o açougueiro parecia escolher suas vítimas com base em um passado que não era só dele. Fagulhas de esperança foram apagadas por cada nova informação amarga. Uma noite, enquanto analisava documentos, um dado específico a paralisou. O açougueiro era de uma família que vivenciou tragédias semelhantes. O choque atravessou seu corpo. Havia algo mais sombrio ali, um ciclo vicioso de dor. O ar se tornava espesso e o pensamento de que o verdadeiro monstro pode estar mais próximo de casa a fazia tremer como uma lâmina afiada cortando sua mente. A verdade apegou-se à sua consciência. Talvez Mia não fosse a única vítima, mas sim parte de um padrão de dor repetitivo. O tempo era um inimigo implacável. A cada dia, Sara sentia que a vida de Mia escorregava entre seus dedos. Ela precisava confrontar o açougueiro, mas não poderia escapar de seus próprios demônios. A verdade poderia rasgar sua família em pedaços, e ao mesmo tempo poderia ser a única forma de libertá-los. O medidor de sua sanidade se esgotava, e a urgência de descobrir o que realmente aconteceu com Mia tornava-se insuportável. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A pressa e a agonia apertavam o coração de Sarah como uma viseira. Cada pulsação ecoando a ausência de Mia. A urgência tornava-se insuportável. Com a mente aninhada entre lembranças, ela sentia o peso das noites sem dormir, das mensagens não respondidas e de um vazio que se alargava. Ao afastar-se do computador, uma ideia atrevida, quase impronunciável, se formou. E se o açougueiro estivesse ligado à sua própria família? Uma onda de calafrios percorreu sua espinha, e essa possibilidade a fez hesitar. Foi nesse momento, discutindo. Amada estava dentro daquele lugar, mas havia mais. O detetive revelou que o açougueiro não era apenas um predador. Ele tinha um histórico sombrio, mas o que chocou Sarah foi saber que ele não agia sozinho. Havia indícios de um grupo, membros de uma rede obscura que operava sob o radar, e a conexão com a família do açougueiro era mais profunda do que apenas vizinhança. A compreensão se espalhou pelo corpo de Sarah como um veneno, uma revelação que ia além do que ela conseguiria aguentar. O açougueiro, o possível monstro que perseguia suas sombras, mostrava sinais de ter um cúmplice, um membro da própria família de Sarah. O chão parecia se abrir sob seus pés. Como assim a carne era também da sua própria família? As perguntas martelavam sua cabeça. Sarah, temos motivos para acreditar que alguém próximo a você pode estar envolvido nesse ciclo de dor. O detetive fez uma pausa e o silêncio se estendeu, espesso, como um cobertor sufocante. Sarah sentiu o ar faltar. Como poderia ser verdade? Seu coração disparou, a respiração acelerada, e os pensamentos se enredavam em um labirinto de incertezas. Ela desligou, e a sala ficou em silêncio de novo. A escuridão envolveu as paredes, e o peso da traição sem nome a esmagava. Olhando pela janela, o céu parecia carregar as mesmas nuvens pesadas que a oprimiam, como se a cidade inteira estivesse conspiração com seus medos e segredos. Ela precisava saber mais. Precisava descobrir quem estava por trás disso. Enquanto a fragilidade de sua realidade desmoronava, Sarah jurou que não deixaria Mia se tornar apenas mais uma delas. Mas a dúvida crescia, se esgueirando por entre os lugares mais sombrios de sua mente. A verdade, agora tão distante e tão próxima, poderia rasgar seu mundo em pedaços. Seria possível que, na busca por justiça, ela tivesse que confrontar alguém que amava? A pergunta a fazia tremer. Com a determinação crescendo dentro dela, Sarah sabia que precisava seguir em frente, mesmo que o próximo passo a levasse a um abismo inexplorado. O ar estava pesado e a escuridão parecia se fechar em torno de Sarah como uma ferida aberta. O telefone não parava de tocar, mas a voz do detetive ecoava em sua mente. Alguém próximo a ela poderia estar envolvido. Essa ideia torcia seu estômago como se 1000 facas estivessem cortando ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Era hora de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ela se afastou da janela, seu coração batendo com força. A imagem de Mia a acompanhava, seu sorriso iluminando os momentos mais sombrios.
Não posso deixar você ser apenas mais uma, sussurrou, como um mantra que a impulsionava. A necessidade de confrontar a realidade a levava quase a um frenesi. Mas antes de dar um passo, ouviu um ruído vindo da porta da sala. Um leve rangido. Alguém estava tentando entrar. Com as mãos tremendo, Sarah se aproximou da porta. A curiosidade e o medo quase a paralisaram. O que ela faria se fosse o açougueiro? Mas a voz familiar que ela ouviu logo a fez hesitar. Sarah, sou eu! Abra, por favor! Era a voz de Lucas, seu irmão. O alívio e a tensão se misturaram, mas o pânico logo voltou. O que ele estava fazendo aqui? A essa hora, ela abriu a porta devagar, encarando o irmão. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou ao redor, como se esperasse que alguém os estivesse ouvindo. Você precisa ouvir isso. É sobre o açougueiro, sobre Mia. Ele estava nervoso, as palavras saindo atropeladas. Eu já sei, Lucas. Não tem mais nada que você possa... Mas ele a interrompeu. Não, você não sabe. É mais sério do que você imagina. Lucas puxou um papel do bolso e a entregou. Era um recorte de jornal. Desaparecimento de jovens revelado em conexão com a família do açougueiro. Mas não era só isso. Logo abaixo, o nome da mãe de Sarah estava impresso em letras garrafais. O mundo de Sarah se despedaçou em 1000 pedaços. O que isso significa? Ela mal conseguia articular as palavras. Ela pode estar envolvida com essa rede. Ela pode ser uma cúmplice. A voz de Lucas ficava cada vez mais baixa, mas suas palavras batiam forte em seu coração. Eu encontrei algo na casa dela, Sarah. Um diário. Ela fala de segredos, de coisas que não consegui entender. O ar parecia ter desaparecido. A ideia de que sua mãe pudesse de alguma forma estar ligada a essa trama a fazia querer gritar. Isso não pode ser verdade. Mas a maneira como Lucas olhou para ela já dizia tudo. Ele também estava em choque. E isso a paralisou. Os ecos do passado vinham à tona. O carinho, os momentos felizes, agora tudo pairava sob um manto de trevas. Desculpe, Sarah, mas precisamos ir até ela. Precisamos confrontá-la. Não podemos deixar que o ciclo continue. A urgência na voz dele a fez tremer. Sarah sabia o que aquilo significava. Elas precisavam saber a verdade, mesmo que significasse descascar a própria carne, um pedaço de cada vez. Enquanto saíam, a atmosfera pesava mais do que uma noite sem luar. O mundo lá fora parecia diferente, como se a cidade estivesse envolta em uma névoa densa e ameaçadora. Mas a determinação estava ali, pulsando dentro de Sarah. Então, antes que saíssem pela porta, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se a verdade fosse ainda mais destrutiva do que ela imagina? As palavras do detetive ressoavam e sua mente girava. Alguém próximo a você pode estar envolvido. O caminho para a casa da mãe passou a ser um labirinto de incertezas. Quais segredos poderiam vir à tona? As perguntas a atormentavam. Mas a resposta ainda estava escondida nas trevas. E à medida que se aproximavam, o nó na garganta se tornava mais denso. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um preço que Sarah poderia nunca imaginar. O ar estava pesado e a escuridão parecia se fechar em torno de Sarah, como uma ferida aberta. O telefone não parava de tocar, mas a voz do detetive ecoava em sua mente. Alguém próximo a ela poderia estar envolvido.
Essa ideia torcia seu estômago como se 1000 facas estivessem cortando ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Era hora de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ela se afastou da janela, seu coração batendo com força. A imagem de Mia a acompanhava, seu sorriso iluminando os momentos mais sombrios. Não posso deixar você ser apenas mais uma, sussurrou, como um mantra que a impulsionava. A necessidade de confrontar a realidade a levava quase a um frenesi. Mas antes de dar um passo, ouviu um ruído vindo da porta da sala. Um leve rangido. Alguém estava tentando entrar. Com as mãos tremendo, Sarah se aproximou da porta. A curiosidade e o medo quase a paralisaram. O que ela faria se fosse o açougueiro? Mas a voz familiar que ouviu logo a fez hesitar. Sarah, sou eu! Abra, por favor! Era a voz de Lucas, seu irmão. O alívio e a tensão se misturaram, mas o pânico logo voltou. O que ele estava fazendo aqui? A essa hora? Ela abriu a porta devagar, encarando o irmão. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou ao redor como se esperasse que alguém os estivesse ouvindo. Você precisa ouvir isso. É sobre o açougueiro. Sobre Mia. Ele estava nervoso, as palavras saindo atropeladas. Eu já sei, Lucas. Não tem mais nada que você possa... Mas ele a interrompeu. Não! Você não sabe! É mais sério do que você imagina. Lucas puxou um papel do bolso e a entregou. Era um recorte de jornal. Desaparecimento de jovens revelado em conexão com a família do açougueiro. Mas não era só isso. Logo abaixo, o nome da mãe de Sarah estava impresso em letras garrafais. O mundo de Sarah se despedaçou em 1000 pedaços. O quê? O que isso significa? Ela mal conseguia articular as palavras. Ela pode estar envolvida com essa rede. Ela pode ser uma cúmplice. A voz de Lucas ficava cada vez mais baixa, mas suas palavras batiam forte. Em seu coração. Eu encontrei algo na casa dela, Sarah. Um diário. Ela fala de segredos, de coisas que não conseguia entender. O ar parecia ter desaparecido. A ideia de que sua mãe pudesse de alguma forma estar ligada a essa trama a fazia querer gritar. Isso não pode ser verdade! Mas a maneira como Lucas olhou para ela já dizia tudo. Ele também estava em choque, e isso a paralisou. Os ecos do passado vinham à tona. O carinho, os momentos felizes. Agora, tudo pairava sobre um manto de trevas. Desculpe, Sarah, mas precisamos ir até ela. Precisamos confrontá-la. Não podemos deixar que o ciclo continue. A urgência na voz dele a fez tremer. Sarah sabia o que aquilo significava. Elas precisavam saber a verdade, mesmo que significasse descascar a própria carne, um pedaço de cada vez. Enquanto saíam, a atmosfera pesava mais do que uma noite sem luar. O mundo lá fora parecia diferente, como se a cidade estivesse envolta em uma névoa densa e ameaçadora. Mas a determinação estava ali, pulsando dentro de Sarah. Então, antes que saíssem pela porta, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se a verdade fosse ainda mais destrutiva do que ela imagina? As palavras do detetive ressoavam, e sua mente girava. Alguém próximo a você pode estar envolvido. E quando entraram no carro, algo mudou. Uma figura de sombras aparece no campo de visão de Sarah. Não se aproxime! Gritou Lucas ao perceber. Mas foi tarde demais. Um homem com o rosto encoberto e intimidador estava parado na frente do carro. Ele bateu com a mão na janela, fazendo o vidro tremer.
Precisamos conversar, Sara. O açougueiro não era um desconhecido. Ele tinha algo familiar. Sara olhou para o irmão e Lucas estava tão atordoado quanto ela. Como você nos encontrou? Sua voz falhou. Mas a resposta que recebia era mais chocante do que esperava. Mia, ela não está perdida. Ela foi escolhida. Aquelas 3 palavras cortaram a existência dela. Escolhida? O que você quer? Ela quase gritou. O açougueiro sorriu. E com isso uma onda de horror a atingiu. Aquilo não era um sorriso de um predador. Era um sorriso de alguém que conhece muito bem uma parte de sua vida que ela ignorava. Você vai descobrir muito em breve. E com isso, ele soltou uma risada baixa e obscura. As sombras o engoliram. O carro parecia uma prisão agora. O peso das suas palavras pairava no ar. Sufocante! O que foi isso, Sara? O que ele quer dizer? Lucas perguntou, sua voz tremendo. E no fundo, Sara sabia que a verdade, a dolorosa e terrível verdade, estava mais perto do que imaginava. E agora ela tinha que enfrentar não apenas ajudar sua mãe, mas desenterrar a própria origem de seus medos. Eu não quero isso, ela respondeu, o nó na garganta a sufocando, olhando para o lugar onde o homem estava. A escuridão a cercava de uma maneira que a fazia sentir que tinha que correr. Mas não havia mais como voltar atrás. As respostas que buscavam estavam entrelaçadas com segredos que podiam mudar tudo. O ar estava pesado e a escuridão parecia se fechar em torno de Sara como uma ferida aberta. O telefone não parava de tocar, mas a voz do detetive ecoava em sua mente. Alguém próximo a ela poderia estar envolvido. Essa ideia torcia seu estômago como se 1000 facas estivessem cortando ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Era hora de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ela se afastou da janela, seu coração batendo com força. A imagem de Mia a acompanhava, seu sorriso iluminando os momentos mais sombrios. Não posso deixar você ser apenas mais uma, sussurrou, como um mantra que a impulsionava. A necessidade de confrontar a realidade a levava quase a um frenesi. Mas antes de dar um passo, ouviu um ruído vindo da porta da sala. Um leve rangido. Alguém estava tentando entrar. Com as mãos tremendo, Sara se aproximou da porta. A curiosidade e o medo quase a paralisaram. O que ela faria se fosse o açougueiro? Mas a voz familiar que ouviu logo a fez hesitar. Sara, sou eu! Abra, por favor! Era a voz de Lucas, seu irmão. O alívio e a tensão se misturaram, mas o pânico logo voltou. O que ele estava fazendo aqui? A essa hora? Ela abriu a porta devagar, encarando o irmão. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou ao redor, como se esperasse que alguém os estivesse ouvindo. Você precisa ouvir isso. É sobre o açougueiro. Sobre Mia. Ele estava nervoso. As palavras saindo atropeladas. Eu já sei, Lucas. Não tem mais nada que você possa. Mas ele a interrompeu. Não, você não sabe. É mais sério do que você imagina. Lucas puxou um papel do bolso e a entregou. Era um recorte de jornal. Desaparecimento de jovens revelado. Em conexão com a família do açougueiro. Mas não era só isso. Logo abaixo, o nome da mãe de Sara estava impresso em letras garrafais. O mundo de Sara se despedaçou em 1000 pedaços. O que isso significa? Ela mal conseguia articular as palavras.
Ela pode estar envolvida com essa rede. Ela pode ser uma cúmplice. A voz de Lucas ficava cada vez mais baixa, mas suas palavras batiam forte em seu coração. Eu encontrei algo na casa dela, Sarah. Um diário. Ela fala de segredos, de coisas que não consegui entender. O ar parecia ter desaparecido. A ideia de que sua mãe pudesse de alguma forma estar ligada a essa trama a fazia querer gritar. Isso não pode ser verdade. Mas a maneira como Lucas olhou para ela já dizia tudo. Ele também estava em choque. E isso a paralisou. Os ecos do passado vinham à tona. O carinho, os momentos felizes, agora tudo pairava sobre um manto de trevas. Desculpe, Sarah, mas precisamos ir até ela. Precisamos confrontá-la. Não podemos deixar que o ciclo continue. A urgência na voz dele a fez tremer. Sarah sabia o que aquilo significava. Elas precisavam saber a verdade, mesmo que significasse descascar a própria carne, um pedaço de cada vez. Enquanto saíam, a atmosfera pesava mais do que uma noite sem luar. O mundo lá fora parecia diferente, como se a cidade estivesse envolta em uma névoa densa e ameaçadora. Mas a determinação estava ali, pulsando dentro de Sarah. Então, antes que saíssem pela porta, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se a verdade fosse ainda mais destrutiva do que ela imagina? As palavras do detetive ressoavam e sua mente girava. Alguém próximo a você pode estar envolvido. E quando entraram no carro, algo mudou. Uma figura de sombras apareceu no campo de visão de Sarah. Não se aproxime, gritou Lucas ao perceber. Mas foi tarde demais. Um homem, com o rosto encoberto e intimidador, estava parado na frente do carro. Ele bateu com a mão na janela, fazendo o vidro tremer. Precisamos conversar, Sarah. Era o açougueiro. Não era um desconhecido. Ele tinha algo familiar. Sarah olhou para o irmão. E Lucas estava tão atordoado quanto ela. Como você nos encontrou? Sua voz falhou. Mas a resposta que recebia era mais chocante do que esperava. Mia, ela não está perdida. Ela foi escolhida. Aquelas 3 palavras cortaram a existência dela ao meio. Escolhida? Pra quê? O que você quer? Ela quase gritou. O açougueiro sorriu, e com isso, uma onda de horror a atingiu. Aquilo não era um sorriso de um predador. Era um sorriso de alguém que conhece muito bem uma parte de sua vida que ela ignorava. Você vai descobrir, muito em breve. E com isso, ele soltou uma risada baixa e obscura. As sombras o engoliram. O carro parecia uma prisão agora. O peso das suas palavras pairava no ar, sufocante. O que foi isso, Sarah? O que ele quer dizer? Lucas perguntou, sua voz tremendo. E no fundo, Sarah sabia que a verdade, a dolorosa e terrível verdade, estava mais perto do que imaginava. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou, como se o mundo ao redor estivesse desabando. Uma explosão próxima ao carro fez o chão tremer. Sarah e Lucas foram jogados para trás. O som de vidro quebrando cortou o ar. O coração de Sarah disparou. O que está acontecendo? O medo consumia seus pensamentos. Eles se olharam, confusos e apavorados. Então, no meio da fumaça e da poeira, uma figura surgiu. Era uma mulher, coberta de ferimentos, mas havia algo de familiar nela. Mãe? O choque quase a fez desmaiar. Era sua mãe. Ela foi salva das sombras. Mãe, você está bem? O que houve? O desespero na voz de Sarah refletia seu coração. Mas a mãe apenas sorriu, um sorriso trêmulo,
Desculpem por trazer isso para vocês, mas há algo muito maior acontecendo. Antes que pudesse continuar, os olhos de Sarah se arregalaram. À medida que a fumaça se dissipava, a verdade começava a se formar em sua mente. Mãe, você estava envolvida com um açougueiro. Não estava? O que você esconde de nós? O que nós somos? A queda de um mundo sobre os três pareceu inevitável. O olhar da mãe se transformou em um abismo de segredos não ditos. E tudo começou a fazer sentido de uma maneira que Sarah nunca poderia imaginar. Aquelas relações que ela considerava seguras agora eram paredes de mentiras. E assim, no meio do caos, tudo mudou. Os segredos de sua família queimavam como a fumaça ao redor deles. A verdade, devastadora e sombria, começava a erguer suas garras. E Sarah entendia que o que quer que viesse pela frente seria mais do que ela poderia suportar. Mas antes que pudesse reagir, um granizo começou a cair e uma ruga de tempestade se formou atrás dela. Uma sombra insidiosa se aproximava. As perguntas se multiplicavam sem respostas. E, ao mesmo tempo que o passado vinha à tona, a tensão crescia. Afinal, o que significava ser escolhida? E quem realmente era o açougueiro no contexto de sua vida? O ar estava pesado e a escuridão parecia se fechar em torno de Sarah como uma ferida aberta. O telefone não parava de tocar, mas a voz do detetive ecoava em sua mente. Alguém próximo a ela poderia estar envolvido. Essa ideia torcia seu estômago, como se 1000 facas estivessem cortando ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Era hora de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ela se afastou da janela, seu coração batendo com força. A imagem de Mia a acompanhava, seu sorriso iluminando os momentos mais sombrios. Não posso deixar você ser apenas mais uma, sussurrou como um mantra que a impulsionava. A necessidade de confrontar a realidade a levava quase a um frenesi. Mas antes de dar um passo, ouviu um ruído vindo da porta da sala. Um leve rangido. Alguém tá tentando entrar. Com as mãos tremendo, Sarah se aproximou da porta. A curiosidade e o medo quase a paralisaram. O que ela faria se fosse o açougueiro? Mas a voz familiar que ouviu logo a fez hesitar. Sarah, sou eu! Abra, por favor! Era a voz de Lucas, seu irmão. O alívio e a tensão se misturaram, mas o pânico logo voltou. O que ele estava fazendo aqui, a essa hora? Ela abriu a porta devagar, encarando o irmão. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas olhou ao redor, como se esperasse que alguém o estivesse ouvindo. Você precisa ouvir isso! É sobre o açougueiro, sobre Mia. Ele estava nervoso, as palavras saindo atropeladas. Eu já sei, Lucas. Não tem mais nada que você possa. Mas ele a interrompeu. Não! Você não sabe! É mais sério do que você imagina. Lucas puxou um papel do bolso e a entregou. Era um recorte de jornal. Desaparecimento de jovens revelado em conexão com a família do açougueiro. Mas não era só isso. Logo abaixo, o nome da mãe de Sarah estava impresso em letras garrafais. O mundo de Sarah se despedaçou em 1000 pedaços. O quê? O que isso significa? Ela mal conseguia articular as palavras. Ela pode estar envolvida com essa rede. Ela pode ser uma cúmplice. A voz de Lucas ficava cada vez mais baixa, mas suas palavras batiam forte em seu coração. Eu encontrei algo na casa dela, Sarah. Um diário. Ela fala de segredos, de coisas que não conseguia entender. O ar parecia ter desaparecido. A ideia de que sua mãe pudesse de alguma forma estar ligada a essa trama a fazia querer gritar. Isso não pode ser verdade. Mas a maneira como Lucas olhou para ela já dizia tudo.
Ele também estava em choque, e isso a paralisou. Os ecos do passado vinham à tona. O carinho, os momentos felizes. Agora tudo pairava sobre um manto de trevas. Desculpe, Sarah, mas precisamos ir até ela. Precisamos confrontá-la. Não podemos deixar que o ciclo continue. A urgência na voz dele a fez tremer. Sarah sabia o que aquilo significava. Elas precisavam saber a verdade, mesmo que significasse descascar a própria carne, um pedaço de cada vez. Enquanto saíam, a atmosfera pesava. Mais do que uma noite sem luar, o mundo lá fora parecia diferente, como se a cidade estivesse envolta em uma névoa densa e ameaçadora. Mas a determinação estava ali, pulsando dentro de Sarah. Então, antes que saíssem pela porta, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se a verdade fosse ainda mais destrutiva do que ela imagina? As palavras do detetive ressoavam e sua mente girava. Alguém próximo a você pode estar envolvido. E quando entraram no carro, algo mudou. Uma figura de sombras apareceu no campo de visão de Sarah. Não se aproxime, gritou Lucas ao perceber. Mas foi tarde demais. Um homem com o rosto encoberto e intimidador estava parado na frente do carro. Ele bateu com a mão na janela, fazendo o vidro tremer. Precisamos conversar, Sarah! Era um açougueiro. Não era um desconhecido. Ele tinha algo familiar. Sarah olhou para o irmão e Lucas estava tão atordoado quanto ela. Como você nos encontrou? Sua voz falhou. Mas a resposta que recebia era mais chocante do que esperava. Mia, ela não está perdida. Ela foi escolhida. Aquelas 3 palavras cortaram a existência dela ao meio. Escolhida? Para quê? O que você quer? Ela quase gritou. O açougueiro sorriu. E com isso, uma onda de horror a atingiu. Aquilo não era um sorriso de um predador. Era um sorriso de alguém que conhece muito bem uma parte de sua vida que ela ignorava. Você vai descobrir, muito em breve. E com isso, ele soltou uma risada baixa e obscura. As sombras o engoliram. O carro parecia uma prisão agora. O peso das suas palavras pairava no ar, sufocante. O que foi isso? Sarah? O que ele quer dizer? Lucas perguntou, sua voz tremendo. E no fundo, Sarah sabia que a verdade, a dolorosa e terrível verdade, estava mais perto do que imaginava. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou, como se o mundo ao redor estivesse desabando. Uma explosão próximo ao carro fez o chão tremer. Sarah e Lucas foram jogados para trás. O som de vidro quebrando cortou o ar. O coração de Sarah disparou. O que está acontecendo? O medo consumia seus pensamentos. Eles se olharam, confusos e apavorados. Então, no meio da fumaça e da poeira, uma figura surgiu. Era uma mulher, coberta de ferimentos, mas havia algo de familiar nela. Mãe? O choque quase a fez desmaiar. Era sua mãe! Ela foi salva das sombras. Mãe, você está bem? O que houve? O desespero. Na voz de Sarah refletia seu coração, mas a mãe apenas sorriu, um sorriso trêmulo. Desculpem por trazer isso para vocês, mas há algo muito maior acontecendo. Antes que pudesse continuar, os olhos de Sarah se arregalaram. À medida que a fumaça se dissipava, a verdade começava a se formar em sua mente. Mãe, você estava envolvida com o açougueiro, não estava? O que você esconde de nós? O que nós somos?
A queda de um mundo sobre os três parecia inevitável. O olhar da mãe se transformou em um abismo de segredos não ditos. E tudo começou a fazer sentido de uma maneira que Sarah nunca poderia imaginar. Aqueles laços que ela pensava que eram seguros, agora eram paredes de mentiras. Sarah, a mãe começou, mas a voz dela tremia. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou parte de um. Eu sou parte dessa rede. E Mia é a peça mais importante disso tudo. As palavras da mãe cortaram Sarah como uma faca. O quê? Como você pode dizer isso? Ela mal conseguia respirar. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Eu estava tentando proteger vocês, para que não se tornassem parte disso. Mas agora não há como voltar atrás. O que era essa rede? Quem eles eram de verdade? O caos e a confusão tomaram conta. Lucas estava em choque. Mãe, isso não pode ser verdade. Não pode. Sua voz falhava. Eu fiz o que fiz por amor, a mãe disse, elevando a voz acima da confusão. Isso não é apenas sobre vocês. É sobre algo muito maior. Sempre foi. As revelações se empilhavam, como se o ar estivesse se retirando. Sarah sentiu que a terra estava desaparecendo sob seus pés. Poderia acreditar na mãe? Tudo o que ela sabia estava desmoronando. Qual é o verdadeiro propósito disso tudo? O que está em jogo aqui? A mãe fez uma pausa, o olhar profundo e sombrio. Existem forças nesse jogo das quais você não faz ideia. E eu me envolvi para proteger vocês. Mas não posso mais ficar longe. É hora de você saber a verdade, mesmo que eu tenha te enfrentá-lo. Alguém está se aproximando e não posso usar você como um escudo. E com isso, a porta do carro se abriu de repente. Um brilho de luz cortou a escuridão e a figura do açougueiro apareceu novamente. Agora, não era apenas ele. Havia outros na noite. Rostos que Sarah reconhecia. Segredos que ela nunca pensou que viriam à tona. Você estava certa, Sarah. Sua mãe faz parte disso, mas você também. A escolha não é sua. E você vai entender isso muito em breve. As palavras dele parecerão arrastar Sarah para um abismo de incerteza. Qualquer esperança que ela tinha para resolver tudo agora parecia uma memória distante. Era um jogo muito maior, uma trama mais profunda. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo que ela nunca poderia ter imaginado. E com a noite mergulhando em sombras, a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles na grande jogada do destino? O ar estava carregado e a presença do açougueiro parecia se espalhar, como uma sombra crescentemente densa sobre eles. Sarah olhou para Lucas, seus olhos refletindo não apenas medo, mas um intenso desejo de entender o que aquele homem queria. O que Mia tinha a ver com isso? A ideia de que ele conhecia segredos que ela não fazia parte a nauseava. Escolhida? Para quê? Sarah se viu quase gritando, a voz trêmula. O que estava acontecendo ali? A tensão era palpável, um peso que pressionava seu peito. O medo envolvia seus pensamentos. O açougueiro sorriu de forma sombria, e antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um som agudo, ecoando pela noite, como um aviso distante. A visão de Sarah se ajustou para a direção do grito. Inesperadamente, uma figura saiu correndo de um beco próximo, seus olhos arregalados, a expressão de pânico cravada no rosto. Socorro! Me ajuda! A mulher caiu ao chão,
A respiração rápida e a voz despedaçada pela brutalidade da situação. Não, Lucas murmurou, observando enquanto a desconhecida se arrastava até eles. Como se um campo invisível, de força, a empurrasse em sua direção. O olhar dela encontrou o de Sarah, e seu rosto se transformou em uma máscara de terror. Ele veio aí! A voz da mulher tremia e seu corpo parecia lutando contra uma corrente invisível. O açougueiro fez um movimento brusco, sua expressão fazendo a verdadeira natureza de seu ser ressoar nas mentes de todos. Você não deveria estar aqui, ele disse calmamente, e aquelas palavras foram como um feitiço, congelando o tempo ao redor deles. A mulher virou-se. Pareceu se lembrar de algo, um pedaço de memória que estava perdido em um labirinto de medo. Sarah, ele não pertence a este mundo. Ela olhou diretamente para Sarah, e aqueles olhos eram como janelas abertas para um abismo de segredos. Você precisa saber a verdade sobre a sua família. O coração de Sarah disparou. Os laços que a uniam à sua mãe, à sua vida, tudo aquilo que considerava certo começava a se desfazer. O que você quer dizer? Sarah gritou, enquanto o pânico escalava. Vá! Corra enquanto ainda pode! A mulher gritou, mas a sombra do açougueiro se projetava sobre ela, como um predador perfilando sua presa. Ele caminhou lentamente, um sorriso frio no rosto. Você realmente acha que pode escapar de mim? Não, não! Sarah gritou, sentindo que algo estava prestes a estourar sob seus pés. O mundo parecia rodar em torno dela, enquanto a mulher se levantava, revelando uma marca na pele que a identificava como parte daquela rede obscura. Mia foi a chave, e você também. As palavras saírem cortantes e diretas. Então tudo tornou-se um borrão. Com um movimento rápido, o açougueiro avançou em direção à mulher. Mas antes que pudesse alcançá-la, um barulho ensurdecedor atingiu seus ouvidos, como se o céu estivesse se rasgando. Uma explosão, luz ofuscante e fragmentos de tudo se espalharam pelo ar. Sarah e Lucas foram lançados para trás. E a última visão que tiveram foi do açougueiro sendo engolido pela luz. Quando a escuridão do mundo voltou, o que era apenas uma rua familiar, agora parecia um campo de batalha. O carro estava amassado, árvores quebradas e fumaça subindo em espirais. E quando Sarah se levantou, ofegante e desorientada, percebeu que a mulher havia desaparecido e o açougueiro não estava mais lá. O que tinha acabado de acontecer? O que a explosão significava? A realidade estava quebrada. A única certeza que restava era um terror profundo. Lucas a puxou, enfrentando o olhar aterrorizado que refletia a confusão. Sarah, precisamos ir. Isso não acabou. Mas ao olhar para aquele espaço vazio, Sarah percebeu algo que a paralisou. Havia um pequeno objeto reluzente no chão, algo deixado para trás. Algo que poderia ser a resposta. Ela hesitou. O pensamento se debateu em sua mente. E nesse momento, uma pergunta queimou em sua mente. Quem realmente era ela? O que a ligação com a família significava na verdade? A verdade agora estava mais distante do que nunca. E a urgência de descobrir tornou-se uma chama que pulsava em seu interior. O ar estava carregado e a presença do açougueiro parecia se espalhar, como uma sombra crescentemente densa sobre eles. Sarah olhou para Lucas, seus olhos refletindo não apenas medo, mas um intenso desejo de entender. O que aquele homem queria? O que Mia tinha a ver com isso? A ideia de que ele conhecia segredos que ela não fazia parte a nauseava. Escolhida? Para quê?
Sara se viu quase gritando, a voz trêmula. O que estava acontecendo ali? A tensão era palpável, um peso que pressionava seu peito. O medo envolvia seus pensamentos. O açougueiro sorriu de forma sombria, e antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um som agudo, ecoando pela noite, como um aviso distante. A visão de Sara se ajustou para a direção do grito. Inesperadamente, uma figura saiu correndo de um beco próximo. Seus olhos arregalados, a expressão de pânico cravada no rosto. Socorro! Me ajudem! A mulher caiu ao chão, a respiração rápida e a voz despedaçada pela brutalidade da situação. Não! Lucas murmurou, observando enquanto a desconhecida se arrastava até. Eles! Como se um campo invisível de força a empurrasse em sua direção. O olhar dela encontrou o de Sara, e seu rosto se transformou em uma máscara de terror. Ele vem aí! A voz da mulher temia, e seu corpo parecia lutando contra uma corrente invisível. O açougueiro fez um movimento brusco, sua expressão fazendo a verdadeira natureza de seu ser ressoar nas mentes de todos. Você não deveria estar aqui, ele disse calmamente, e aquelas palavras foram como um feitiço, congelando o tempo ao redor deles. A mulher virou-se, pareceu se lembrar de algo. Um pedaço de memória que estava perdido em um labirinto de medo. Sara, ele não pertence a este mundo. Ela olhou diretamente para Sara, e aqueles olhos eram como janelas abertas para um abismo de segredos. Você precisa saber a verdade. Sobre a sua família, o coração de Sara disparou. Os laços que a uniam à sua mãe, à sua vida, tudo aquilo que considerava certo, começava a se desfazer. O que você quer dizer? Sara gritou, enquanto o pânico escalava. Vá, corra, enquanto ainda pode. A mulher gritou, mas a sombra do açougueiro se projetava sobre ela, como um predador perfilando sua presa. Ele caminhou lentamente, um sorriso frio no rosto. Você realmente acha que pode escapar de mim? Não, não! Sara gritou, sentindo que algo estava prestes a estourar sob seus pés. O mundo parecia rodar em torno dela enquanto a mulher se levantava, revelando uma marca na pele que a identificava como parte daquela rede obscura. Mia foi a chave, e você também. As palavras saíram cortantes e diretas. Então, tudo tornou-se um borrão. Com um movimento rápido, o açougueiro avançou em direção à mulher. Mas antes que pudesse alcançá-la, um barulho ensurdecedor atingiu seus ouvidos, como se o céu estivesse se rasgando. Uma explosão, luz ofuscante e fragmentos de tudo se espalharam pelo ar. Sara e Lucas foram lançados para trás, e a última visão que tiveram foi do açougueiro sendo engolido pela luz. Quando a escuridão do mundo voltou, o que era apenas uma rua familiar, agora parecia um campo de batalha. O carro estava amassado, árvores quebradas e fumaça subindo em espirais. E quando Sara se levantou, ofegante e desorientada, percebeu que a mulher havia desaparecido e o açougueiro, ele não estava mais lá. O que tinha acabado de acontecer? O que a explosão significava? A realidade estava quebrada. A única certeza que restava era um terror profundo. Lucas a puxou, enfrentando o olhar aterrorizado que refletia a confusão. Sara, precisamos ir. Isso não acabou. Mas ao olhar para aquele espaço vazio, Sara percebeu algo que a paralisou. Havia um pequeno objeto reluzente no chão.
Algo deixado para trás. Ela hesitou. O pensamento se debateu em sua mente. E nesse momento, uma pergunta queimou em sua mente. Quem realmente era ela? O que a ligação com a família significava na verdade? A verdade agora estava mais distante do que nunca. E a urgência de descobrir tornou-se uma chama que pulsava em seu interior. O objeto no chão brilhava intensamente, como se chamasse por ela. Com um aperto na garganta, Sarah se agachou e pegou o objeto. Era um colar, delicado e cheio de símbolos estranhos. Assim que seus dedos tocaram a superfície fria, uma memória a inundou. Como um tsunami. Ela viu flashes de uma infância esquecida. Uma casa cheia de sombras. Sussurros à noite. Algo na sua mente disse que esse colar estava ligado à verdade que tanto buscava. Então ouviram um barulho. Veículos se aproximando. Luzes piscando. Gritos distantes. Não era a polícia. Era algo muito pior. Sarah disparou o olhar na direção do som e viu sombras se aproximando. Figuras encapuzadas. Os símbolos do colar refletindo na luz. Uma sensação aguda de pavor se instalou. Lucas, precisamos correr! Enquanto corriam, o colar ainda suspenso em sua mão, a dúvida a consumia. O que era aquilo? E quem eram aquelas sombras se aproximando? A verdade estava saindo dos contornos mais profundos, mas a revelação ainda parecia desfocada e distante. O que você esconde, mãe? O desespero inundava sua mente, e as respostas não vinham. Ela precisava entender, mas a noite estava passando e o tempo a pressionava. O objeto no chão brilhava intensamente, como se chamasse por ela. Com um aperto na garganta, Sarah se agachou e pegou o colar. Assim que seus dedos tocaram a superfície fria, uma memória a inundou como um tsunami. Flashes da infância se misturaram à sua mente, lembranças de uma casa cheia de sombras, sussurros à noite. Algo na sua mente dizia que aquele colar estava ligado à verdade que tanto buscava. Então ouviram um barulho, veículos se aproximando, luzes brilhando, gritos distantes. Não era a polícia, era algo mais ameaçador. Sarah disparou o olhar na direção do som e viu sombras se aproximando. Figuras encapuzadas, símbolos que pareciam ecoar no colar. Uma sensação aguda de pavor se instalou. Lucas, precisamos correr! Enquanto corriam, o colar ainda, suspenso em sua mão. A dúvida a consumia. O que era aquilo? E quem eram aquelas sombras? A verdade parecia mais distante que antes, mas a necessidade de descobrir pulsava em seu interior. Vá! Tome cuidado! Lucas gritou, puxando-a para um beco escuro. Mas o medo era opressivo. As sombras se aproximavam e o som dos passos ecoava rápido. Sarah virou-se rapidamente e o que viu congelou seu coração. Um dos encapuzados ergueu a mão e uma luz intensa iluminou seu rosto. Era a mulher que tinham encontrado antes, agora com uma expressão de desespero. Você precisa saber a verdade, Sarah. O tempo pareceu parar. O que está acontecendo? O que você sabe? Sarah gritou, tentando entender. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, como se estivesse lutando com... Avançou. Nós não temos tempo para isso. A mulher olhou para ele com uma mistura de medo e determinação.
Você não pode! A voz dela falhou quando os encapuzados se puseram em movimento. Corra! Lucas gritou, puxando Sarah para o outro lado do beco. O coração dela estava acelerado, e enquanto corriam, algo explodiu atrás deles. Uma onda de calor e fumaça os empurrando para a frente. O mundo virou um borrão. Eles encontraram um espaço vazio, um beco sem saída. E Sarah olhou para trás, desesperada. As sombras estavam tão próximas. E agora? O que fazemos? Lucas perguntou, respirando pesado. Mas antes que pudesse responder, a mulher apareceu novamente. Mais perto do que antes. Suas mãos estavam manchadas de sangue. Sarah, eu sou sua mãe, ela disse, e as palavras caíram como uma bomba. Sarah ficou paralisada. A confusão a envolveu como um mar revolto. O quê? Não, isso não pode ser verdade! A negação era como um grito em sua mente. Eu não tive escolha! Eu fiz isso para proteger vocês! A mulher implorou, seu olhar cheio de dor. Olhando para ela, Sarah viu que parecia ser um eco de si mesma. Mas também havia algo mais sombrio, uma profundidade que não compreendia. Então, você estava envolvida em tudo isso? Com o açougueiro? A voz de Sarah tremia. O que você escondeu de nós desde o começo? O desespero enchia cada palavra. Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, puxou algo de dentro do casaco. Um objeto reluzente, igual ao colar que Sarah segurava. Estamos conectadas. Você e eu, e Mia. Tudo isso faz parte de um ciclo que não consegue escapar. Então, sem aviso, um grito rasgou o ar. Gritando, a mulher caiu ao chão, as sombras a envolvendo. Sarah ficou paralisada, o horror inchando dentro dela. Lucas gritou, mas tudo parecia se mover em câmera lenta. E quando a figura encapuzada se aproximou, ela puxou o capuz para trás, revelando o rosto conhecido de sua mãe. Ou melhor dizendo, uma versão dela. Você não pode escapar do que você é, Sarah. A escolha não é sua. A realidade desmoronou ao redor dela. As sombras dançavam, e o olhar de sua mãe se tornava cada vez mais sombrio. Sarah sentiu como se o chão tivesse desaparecido. As revelações a dilaceravam. O que tudo isso significava? Quem eram elas de verdade? E a cena antes de seus olhos se dissolveu em uma espiral de caos. A única certeza que Sarah tinha agora era que eles não estavam sozinhos. E sob as camadas de mentira e mistério, algo ainda mais aterrorizante estava prestes a ser revelado. O ar estava pesado e a presença do açougueiro parecia se espalhar como uma sombra densa e ameaçadora sobre eles. Sarah olhou para Lucas, seus olhos refletindo não só medo, mas uma intensa necessidade de entender. O que aquele homem queria? O que Mia tinha a ver com tudo isso? A ideia de que ele sabia segredos que ela não fazia parte a deixava enjoada. Escolhida? Para quê? Sarah gritou, quase em desespero. A tensão era palpável, um peso sufocante em seu peito. O olhar do açougueiro era um misto de desdém e prazer, mas antes que pudesse explicar, um grito cortou o ar. Era um som agudo, desesperado, ecoando pela noite. Uma figura correu de um beco próximo, olhos arregalados, expressão de pânico estampada no rosto. Socorro! Me ajudem! A mulher caiu, ofegante, se arrastando até eles. Não pode ser, Lucas murmurou, observando enquanto a desconhecida se arrastava em direção a eles. O olhar dela se fixou em Sarah e seu rosto se contorceu em terror. Ele vem aí! A mulher tremia, o corpo visivelmente lutando contra algo invisível. O açougueiro se moveu com um sorriso sombrio, e suas palavras levaram um frio até os ossos de Sarah. Você não deveria estar aqui, disse ele, enquanto a mulher tentava se levantar. O pânico crescia como uma tempestade. Corra! Sarah gritou.
Mas a mulher ficou paralisada, como se as sombras a segurassem. Sara, eu sou sua mãe! A mulher ofegou, e as palavras cortaram o ar. Sara ficou imóvel, a mente girando. O quê? Isso não pode ser verdade! A negação era como um grito pesado na sua mente. Fiz isso para proteger vocês, a mulher implorou, olhos cheios de dor. Você estava envolvida em tudo isso? Com o açougueiro? A voz de Sara soou quase desesperada. O que você escondeu de nós desde o começo? O desespero a dominava. A mulher hesitou. Em vez de responder, puxou algo do bolso. Um objeto reluzente tão familiar. Estamos conectadas. Você e eu. E Mia. Tudo faz parte de um ciclo que não conseguimos romper. Antes que pudesse continuar, um grito ecoou novamente. A mulher caiu ao chão, o olhar de terror se intensificando. As sombras cercaram-nas. Sara olhou para Lucas, seu coração batendo descompassado. O que fazemos agora? Ele estava apavorado, mas no fundo ela sabia que a situação não era o que parecia. A mulher estava coberta de ferimentos, mas havia uma beleza intricate nas marcas, uma conexão profunda. Vá, enquanto ainda você pode! A mulher gritou, mas ele avançou, revelando seu verdadeiro rosto. Não era o açougueiro que aterrorizava, mas sim uma versão mais jovem e tomada por um poder que ela nunca viu antes. Você não pode escapar do que você é, Sara. O ciclo se repete. Os olhos da mulher brilhavam com uma intensidade que fazia o mundo tremer. Como assim? O que você quer dizer? O que eu sou? Sara gritou, o horror se instalando. Com uma clareza brutal, a mulher respondeu. Você é a próxima escolha, a linha de continuidade. A verdade vai além do que você imagina. A intensidade das palavras batia como um tambor no peito de Sara. E naquele instante a atmosfera mudou. Uma onda de energia cortou a noite. Um vento uivante envolveu todos. A luz explodiu e o tempo se desfez. Um grito gutural reverberou. E as sombras foram empurradas para longe enquanto a visibilidade diminuía. Quando a luz se dissipou, a mulher havia desaparecido. O que restou era um vazio agonizante. Sara olhou para Lucas, pálido e confuso. O que aconteceu? O que foi isso? E ao olhar para o chão, uma marca queimava na terra, ilustrando a forma de um círculo escrito com símbolos desconhecidos. Algo pulsava ali, pesado e ameaçador. Lucas, precisamos descobrir o que isso significa, Sara disse, a determinação substituindo o medo. Mas no fundo, uma pergunta se formava. O que ela realmente era? E quem mais poderia estar envolvido nesse jogo perigoso?